Existe uma mudança acontecendo aqui. É o título da nossa mensagem de hoje. Existe uma mudança acontecendo aqui. Existe uma mudança acontecendo em cada um de nós, irmãos. E isso é importante, você saber que você está em aperfeiçoamento, em crescimento. Eu começo essa mensagem olhando para o passado, imaginando alguns lugares que você já passou. Pensa, você já deve ter passado em algum local na sua vida que você retornou e você já havia estado lá antes. Acontece com a gente frequentemente. Já estive nesse local antes, voltei aqui, retornei aqui. Foi um local que você gostou, você viveu uma boa experiência ali, você ficou na sua memória de que era um bom local, era um bom lugar aquilo ali. Então chega um momento que você tem a oportunidade de retornar, passar pela mesma experiência, algo que você tem na memória, e dizer que, bom, aqui não está igual da vez que eu vim antes. Isso aqui não está bom do mesmo jeito. Quando eu havia estado aqui antes era melhor. Eu entendo que a forma como você experimenta coisas, lugares e situações muda. Porque nós mudamos ao longo dos anos. Nós mudamos. E logo muda a nossa forma de ver as coisas. Por muitas vezes os lugares continuam o mesmo. Você volta no local onde você já esteve, é a mesma coisa. Às vezes são os mesmos móveis, as mesmas pessoas. Mas não está igual de uma outra vez que você ali estava. Porque nós envelhecemos e nós não pensamos mais igual nós pensávamos antes. Acontece com todos nós isso. Por isso que tem coisas que a gente gostava e não gosta mais. Tem lugares que a gente gostava de ir, mas a gente não gosta mais. Alguns locais barulhentos que eu gostava de ir quando eu era mais novo, eu não gosto mais de frequentar. Tem lugares que nos cabiam, mas parece que agora não nos cabem mais. E isso me leva a dizer que muitas das coisas, irmãos, prestem atenção nisso. Muitas das coisas que você tem pedido a Deus por mudança, para que Deus mude situações e circunstâncias na sua vida, não fique surpreso se Deus mudar você e não as coisas. Não as situações. Porque quando alguém muda, muda-se também o lugar. Não é às vezes o físico que mudou, mas somos nós mudamos. Às vezes você muda tanto e sem perceber, até que você volta ao local de onde você saiu, ou um local onde você tinha uma memória de você, e você fala, nossa, mas eu estou muito diferente. Eu estou muito diferente das pessoas que aqui estão, com quem eu já convivi, desse local onde eu cresci, eu estou diferente. Eu me lembro de um prédio que a gente morava quando eu era criança, em Goiânia, e fica em frente à Praça Cívica. E do lado desse prédio tinha uma mercearia, uma pequena mercearia, e eu saía desse prédio com 3 anos de idade, acompanhado, não sozinho, nunca fui tão rebelde assim. Ia nessa mercearia comprar balinha, irmãos, que é o que criança gosta de fazer. E eu tinha na minha cabeça que era uma distância imensa. Eu pegava às vezes um triciclo, alguma coisa, e ia lá, e para mim aquela distância era imensa. Depois de anos eu voltei ao mesmo local, olhei e falei assim, era aqui. Mas irmãos, não dava nem 100 metros. O local continuou o mesmo, mas eu mudei. Então veja, percebe que a gente muda. Eu cresci, o que frequentemente acontece é que nós crescemos. Não são os lugares. Então, quero compartilhar com vocês uma história. Talvez já ouviu falar dela, uma história bem famosa em Atos 3. Que fala que Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Ao mesmo tempo estava sendo levado um homem aleijado para a porta chamada Formosa. Era uma porta bonita, era uma porta diferente. Tanto é que ela tinha esse nome. Um aleijado de nascença que era colocado ali todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. E vendo que Pedro e João estavam a caminho do templo para entrar, pediu-lhes esmola. Pedro e João parou. Pedro disse, olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. E Pedro falou, eu não tenho nem prata nem ouro,
mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. E quando todo o povo viu, andando e louvando a Deus, reconheceu que era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. O que é interessante nessa história? Pedro e João estavam a caminho desse lugar chamado templo. O templo é um local para onde eles estavam indo a vida inteira. Era comum para um judeu ir ao templo, era requerido pela cultura judaica. E para alguns deles era algo não somente diário, mas que eles faziam com uma frequência de 2 vezes por dia. Eles subiam para o sacrifício da manhã e depois subiam para o sacrifício da tarde. E ali o sumo sacerdote apresentava o sacrifício perante todo o povo. Eles oravam, as escrituras eram lidas e eles se reuniam, todo o povo junto. O que acontece aqui é que Pedro e João tiveram uma mudança radical na vida deles. Algo aconteceu na vida deles que mudou eles completamente. Eles passaram 3 anos com Jesus. Mas isso não foi tudo. O que aconteceu aqui foi que eles foram cheios do Espírito Santo. E irmãos, essa é a diferença. É isso que muda tudo, é sermos cheios do Espírito Santo. Eles estavam fazendo algo que era comum, frequente, mas eles já não eram mais as mesmas pessoas. O que acontece aqui, presta atenção nisso, muita gente não sabe ou não entende direito o que é esse negócio de ser cheio do Espírito Santo. Tem muita coisa na cabeça, às vezes, uma falsa percepção, um falso entendimento, alguém ensinou de maneira errada, pensa em algo místico, em alguma coisa, mas deixa eu colocar isso aqui em maneiras práticas, para facilitar. Pedro e João agora estavam vivendo, andando, com uma nova consciência, um novo entendimento, uma mente transformada sobre quem Deus é. Subir ao templo é fácil, qualquer um pode fazer, qualquer um pode entrar numa igreja. Mas conhecer Deus é diferente. Ter uma mente transformada e saber quem Deus é diferente de subir ao templo, de entrar na igreja, de frequentar uma igreja, é muito diferente. Saber quem Deus é muda tudo, irmãos, e quem faz isso é o Espírito Santo de Deus em nós. Essa é a diferença, sabermos quem Deus é e sabermos quem nós somos em Deus. Era isso que estava acontecendo com esses 2 homens aqui. Pedro e João agora já não estavam experimentando Deus externamente. Eu estou subindo ao templo para sacrificar. Estou subindo ao templo para... Não era mais algo externo. Veja, a ida ao templo era tradição. Felizmente, irmãos, tradição muitas vezes se torna o quê? Normal. Eu faço porque meus pais faziam. Eu sou assim porque minha mãe era. A minha avó, a avó da minha avó. Tradição. É algo normal que muitas vezes, infelizmente, vira algo raso. Eu bato uma frequência na igreja. Eu não fico um domingo sem ir. Mas isso é um nível de experimento de Deus. Estarmos aqui na casa de Deus, ok, mas qual é a diferença de toda essa história? Eles não estavam esperando mais Deus externamente, mas estavam experimentando Deus internamente. Vocês conseguem entender essa diferença? Experimentar Deus internamente, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Deus passou agora a habitar dentro deles. Jesus disse, ei, espera porque eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. Só comecem a fazer o que precisa ser feito após receberem o Espírito Santo. Eu estou vivendo nessa terra, mas eu já não sou mais a mesma pessoa que eu era antes. Agora o Espírito Santo de Deus habita em mim. O meu nível de relacionamento com Deus passou a ser o quê? Diferente. Então, em relação ao homem pedindo esmola, bom, todo mundo aqui pode fazer algo para um homem pedindo esmola. O texto fala que ele era colocado na porta todos os dias. Irmãos, era algo que
normal. Todos os dias era algo que? Comum. Muito da vida torna-se normal e comum. Aquele homem estava lá e todo mundo em volta podia fazer por ele o que ele queria. Eu quero uma esmola e amanhã vou voltar, vou pedir novamente. Se você quiser me dar novamente, ok, eu agradeço. Mas isso é humano, um nível superficial, um nível que não muda nada, apenas mantém. Sem Deus você não tem novidade. É algo que se mantém. É a primeira aliança. Eu volto ao templo porque eu tenho que oferecer um sacrifício. Eu vou para casa e eu vou pecar. O ciclo continua. Pequei, ofereço sacrifício. Pequei, ofereço sacrifício. Algo que se mantém. Mas agora, porque o Espírito Santo habita em nós, eu me relaciono com Deus internamente, eu consigo agora oferecer algo às pessoas, eu consigo oferecer algo a alguém, que não são todas as pessoas que conseguem oferecer. É o que está acontecendo na nossa história aqui. Porque o que a gente oferece através do Espírito Santo de Deus, da ação de Deus em nós, o que a gente oferece às pessoas quebra ciclos. O que a gente oferece muda história, muda vidas, muda família, muda tudo. É a nova aliança. Em Cristo tudo se faz novo. Traz novidade, traz transformação, traz mudança. Quem está comigo? Olha o que nós podemos oferecer, irmãos, às pessoas. É o que Pedro e João estão nos ensinando. É isso que Jesus faz. Jesus, ele muda as circunstâncias. Ele muda histórias, ele muda pessoas. Ele tira aquilo que é normal e comum e coloca o extraordinário em existência. Então Jesus não estava mais com Pedro e João. Fisicamente não estava, mas ele havia dito: eu vou enviar o Espírito Santo para habitar em vocês. É como uma atualização, sabe? De algo que já era bom. Você tem algo, é bom, mas fica ainda melhor. Irmãos, eu amo atualização. É muito melhor quando você pega algo que é maravilhoso, que é novo, que é perfeito, que é atual, que é tecnológico, que é maravilhoso, porque funciona melhor. Eu trabalho muito com computador, e eu utilizo muito os programas da Adobe, em especial o Illustrator, o Photoshop, e eles têm atualização constante o tempo inteiro. Por quê? Porque precisa funcionar mais rápido, são programas que a gente trabalha com arquivos pesados. Quão bom é uma atualização. E a vida com Jesus havia sido maravilhosa, aqueles homens eles nunca haviam pensado ou imaginado que viveriam o que eles viveram com Jesus. Ver milagres, ver mortos ressuscitando, cegos enxergando, coxos andando, foi maravilhoso, mas de repente agora tem uma atualização, um upgrade. De algo que você tem que já era bom, mas fica ainda melhor. Por quê? Porque quando Jesus, irmãos, quando Ele começa a habitar dentro de mim, não significa que eu ando com Jesus como eles andavam, e de vez em quando Jesus falava, vai na frente e depois eu vou, e eles serviam sem Jesus, mas agora é contínuo. Você tem Deus o tempo inteiro dentro de você. Olha que atualização, eu não vou somente no templo, pela manhã ou pela tarde, agora eu sou o templo do Espírito Santo, Ele habita em mim. Que atualização, irmãos. Eles caminhavam para o templo, mas este templo antigo, que eles sempre conheceram, que se torna às vezes normal, comum, que eles sempre frequentavam, não representava mais agora o modelo de templo que eles passaram a conhecer e que receberam o Espírito Santo como uma demonstração de como a gente iria relacionar com Deus no futuro. Eu tenho um nível de relacionamento, eu tenho o templo, mas agora Jesus falou, olha, vai ser diferente. Vai ser essa forma e a maneira de você agora se relacionar comigo, vai ser diário. Para quê? Porque é o começo do entendimento de algo que é eterno. Habitaremos em toda a eternidade com Ele. Então Ele deu uma mostra para nós agora. Você tem a minha presença em você continuamente. É uma mostra. Então existe uma mudança acontecendo aqui, que é o título da nossa mensagem. Em 1 Coríntios 6:19, o apóstolo Paulo escreveu, acaso não sabem vocês que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos?
Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Eles estavam indo para um local que eles sempre estiveram, sempre conheceram, mas eles não eram mais as pessoas que costumavam ser. Por isso que eu disse no início, tem locais que a gente volta, que parece que estão diferentes. Não, irmãos, os locais são os mesmos. Quem muda somos nós. E se estamos em transformação, em aperfeiçoamento, nós precisamos todos mudar. E mudar continuamente, e mudar diariamente. Eles estavam subindo, mas mudou. Isso aqui é um crescimento, é um amadurecimento cristão, um amadurecimento espiritual, é caminhar com Deus e com Jesus, é ter uma mente transformada. Eu posso estar no mesmo lugar que eu já estive, mas agora eu sou uma nova criatura e eu penso diferente. Eu penso diferente. Então tem algumas coisas na sua vida que você não precisa que elas mudem. E eu acho que isso é reconfortante em algumas situações. Porque a gente espera demais que as coisas mudem, mas tem algumas coisas na nossa vida que elas não precisam mudar. Nós precisamos crescer. Todo mundo olha para mim, presta atenção. É diferente isso aqui. Tem algumas coisas que você acha que são muito grandes, quando na verdade, você que ainda não está no tamanho certo para enfrentá-las e para vencê-las. A nossa oração tem que ser diferente às vezes. Deus, não muda isso não, Deus me dá capacidade de vencer isso. Me dá capacidade de enfrentar isso. Me dê sabedoria para eu poder vencer e viver isso aqui. É diferente. É isso que Deus faz com a gente. Não são muitas vezes circunstâncias que Ele precisa mudar, Ele precisa mudar pessoas. Ele precisa mudar você para que você trate melhor com a outra pessoa e a situação se resolva. A situação vai continuar, mas as pessoas vão mudar e a situação desaparece. Tem um personagem na Bíblia que eu falo dele constantemente, chamado Jabes. 1 Crônicas 4:10, é um capítulo de genealogia, irmãos. Só fala que fulano gerou ciclano, ciclano gerou beltrano, ninguém conhece ninguém, é um monte de nome estranho. Não olhe lá para botar nome no filho de vocês. Não tem nome bonito. E de repente, no meio dessa confusão, fala, ei, tem um cara aqui que é diferente. A circunstância era a mesma, fulano gerava ciclano, ciclano gerava beltrano, esses homens passavam pela terra, mulheres, homens morriam, viviam e continuavam, mas de repente teve um cara, a Bíblia para tudo para falar desse cara, falou assim, olha, Jabes foi mais ilustre que seus irmãos, ele foi mais nobre, esse cara foi diferente, está escrito na Bíblia isso, esse homem foi diferente de todo mundo que passou antes dele. Era o mesmo lugar, era a mesma terra, era a família gerando filho, e vai. E de repente ele fez uma oração e disse, Deus me abençoa e alarga as minhas terras. Em outra tradução fala, expanda, aumente as minhas fronteiras. É como se você tem um lote, irmãos, e esse lote cresce, vira uma chácara vira uma fazenda, foi o que esse homem fez, falou, Deus me abençoa, aumenta o meu tamanho. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me, me livrando de males e de dores. E Deus atendeu o seu pedido. E o texto continua falando que fulano gerou Beltrano e Beltrano gerou Ciclano, mas esse homem foi diferente. Ele pediu para Deus por crescimento e Deus deu. O que você precisa orar para Deus é por crescimento. Deus, me ajuda a vencer, me ajuda a crescer, me ajuda a fazer coisas que eu nunca fiz até hoje. Me ajuda, essa é a minha oração, eu quero crescer, expandir. Jabes olhou para ele e falou, cara, eu nasci para mais do que isso aqui. Eu nasci para mais do que isso. Eu preciso crescer. Você precisa querer essa mudança. E não sou eu quem promove essa mudança, irmãos. Não é nem mesmo você que promove essa mudança. É o Espírito Santo de Deus. Fala comigo, fala, é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem te muda. É o que aconteceu com Pedro e João. Um desejo do teu coração leva a uma mudança, transformação do Espírito Santo, leva a uma ação de Deus, nós mudamos na presença de Deus. Por isso que esse episódio de Atos 3:1 é diferente. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo. Eles não estavam mais indo ao templo, eles estavam sendo enviados ao templo. É diferente o que passa a acontecer com a gente quando a gente tem o Espírito Santo de Deus em nós. Entenda isso aqui. A gente não vive mais de forma aleatória. A gente não vive de forma...
sem razão. Existe uma razão, irmãos. Por quê? Porque Deus faz na nossa vida coisas perfeitas para um propósito, que é levar glória a Ele. Tudo que você faz tem um propósito de Deus. Você não vai nos lugares, você é enviado aos lugares. Pedro e João foram enviados porque eles tinham que fazer algo naquele local que era diferente do que todo mundo estava fazendo. Quando nós somos enviados, irmãos, nós fazemos diferente para mudar o que todo mundo está fazendo. É isso que Deus quer fazer. Novamente existe uma mudança acontecendo aqui. São as coisas que Deus está fazendo através de você que você não tem a mínima ideia que irá acontecer. Veja, são 3 coisas acontecendo. Primeiro, Deus nos abençoa em coisas que devemos fazer. Tem a ver com quem nós passamos a ser em Deus, uma nova criatura, e Deus nos abençoa em coisas que a gente tem que fazer. Deus faz isso. Ao mesmo tempo, a maior parte do nosso estresse vem de coisas que a gente não deveria fazer. Eu amo o entendimento que a maioria das coisas que a gente estressa são de coisas que a gente não deveria ter dito sim, mas a gente disse. Tem nada a ver com a gente. Assim como as bênçãos que chegam de Deus para nós estão em coisas que a gente não imagina que está vindo ao nosso encontro. Eu amo esse último. As bênçãos que chegam de Deus para nós estão em coisas que a gente não imagina que está vindo ao nosso encontro. Muitos dos milagres de Jesus, que Jesus realizou, foram feitos no caminho. É impressionante isso aqui, você vai achar em todos os evangelhos. Jesus dizia para os seus discípulos, vamos para lá. E eles marchavam, vamos embora. Estavam andando e no caminho, de um lugar para outro, sem chegar ao destino, alguma coisa acontecia, algum milagre era feito. Um exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Ela não sabia que a bênção estava vindo ao encontro dela, mas ela viu Jesus e atrapalhou Jesus no caminho dele. É no caminho, não em coisas que você fica preso, querendo. Não, Deus, eu já ensinei isso para vocês. Quem está aqui pela primeira vez, aprenda. Ora para você ser surpreendido por Deus. É muito melhor a bênção que Ele quer te dar do que a bênção que você acha que é boa. Então existem coisas que Deus quer fazer na sua vida que não estão na sua agenda. Você planeja a sua semana todinha, você planeja o seu dia todinho, mas o melhor que vai acontecer amanhã vai ser aquilo que você não planejou, porque é assim que Deus é, Ele vai surpreender você. Então seja mais flexível, não se estresse tanto, não seja tão engessado. A gente diz assim, não, o milagre está a caminho de mim, está vindo. Mas a gente pensa que o milagre vai nos encontrar onde nós estamos indo. Mas não. Deus te encontra no processo. E quantas vezes que Ele te encontra no processo, você não muda o caminho para onde você estava indo? Eu não preciso mais ir lá, eu já resolvi. Eu não preciso mais fazer isso. Deus já proveu. É no caminho que Deus age. Que maravilhoso isso aqui. Deus apareceu, não onde eu imaginava, não da forma que eu esperava, mas Ele fez de um jeito que é muito melhor. Eu amo ser surpreendido por Deus. Eu amo ser surpreendido. Cadê o João? O João está aqui hoje? Ah, não, né? Olha lá o João. João, Deus me surpreendeu através da sua vida domingo passado. Com o que você me presenteou e ofertou na minha vida. Eu esperava? Jamais. Mas Deus abençoou no caminho. Com perfeito. Irmãos, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. É tão maravilhoso isso. No caminho. Eu entendo que Deus fará coisas maravilhosas na sua vida, na minha vida, irmãos. Certo dia, Pedro e João estavam subindo para o mesmo local, eles não eram o mesmo. Aquele homem aleijado era o mesmo, no mesmo local, em todos os dias, eles estavam subindo. Subindo significa que eles não estavam lá ainda. Subir porque era uma questão geográfica, o templo ficava em um local mais alto, mas também é uma questão de reverência. Sempre que cita Jerusalém, na Bíblia fala, subamos a Jerusalém, mesmo que você esteja no local mais alto. Por quê? Porque você está subindo para onde está a presença de Deus. É uma reverência onde Deus está acima. Ao mesmo tempo em que eles subiam, existe um período de tempo, existe um processo, existe um caminho, eles subiam, estava sendo levado, são 2 gerúndios. Acontecendo aqui, a porta formosa, um homem aleijado de nascença. Eles sobem ao templo devido à tradição. Existe uma transição acontecendo com eles, uma transformação.
e esse homem aleijado sobe por causa da sua condição. Eles estavam subindo ao templo, não estavam lá ainda. Esse homem estava sendo levado à porta, não estava lá ainda. E no meio do caminho, esse homem viu, bateu o olho e falou: ei, me dá o que eu preciso. No meio do caminho, ninguém estava no local onde eles iriam ainda. Aonde você estiver indo, irmãos, tenha sua visão, tenha seu objetivo, tenha seu alvo, tenha seu planejamento, pode fazer à vontade, mas tenha uma abertura. Fala comigo, fala abertura. Tenha uma abertura para o que Deus quer fazer com você. Tenha uma abertura para o que Deus está fazendo. Por isso que eu acabei de falar, não pode ser tão engessado, não posso, não, minha vida é assim, meu dia é assim, eu tenho que ir lá, tem que ser agora, tem que ser dessa forma, tem que ser daquele jeito. Deus vai bagunçar seu dia para falar com você. Para chamar a sua atenção, se você não estiver prestando atenção nele. Então fique aberto, no caminho, fique atento, fique aberto para o que Deus está fazendo. Pode ser que não aconteceu com você ainda o que você deseja, você ainda não está da maneira como você deseja, você ainda não tem o que você deseja, mas Deus está no processo. Deus está no processo. É tão interessante, já falei isso aqui antes também, uma pregação sobre Jacó. Jacó, eu falo que é sempre um dos meus personagens preferidos da Bíblia. É maravilhosa a história dele. E Jacó, enquanto ele voltava, olha, no caminho para a Terra Santa, ele não havia chegado à Terra Santa ainda, enquanto ele voltava, depois de ter passado 21 anos com Labão, porque ele havia fugido do seu irmão Esaú, mas onde ele estava não era promessa, ele precisou voltar para onde era promessa. Mas ele estava com medo da volta, ele estava com medo do seu irmão ainda. E ele bola uma estratégia, Jacó era bom nisso, em planejamento, ele bola uma estratégia, ele envia à frente as suas mulheres, ele envia à frente seus filhos, ele envia à frente suas posses, ele manda tudo, ele manda presentes, fala, talvez vou acalmar e apaziguar o coração do meu irmão. E ele fica sozinho, ele fica sem nada, ele fica sozinho e sem nada. No caminho, antes de chegar na Terra Santa, não quando ele imaginou que algo aconteceria, um anjo do Senhor vem, aparece e deu a Jacó a maior bênção que ele poderia ter e receber, uma nova identidade. Ele não podia entrar na Terra Santa como o Jacó, aquele que, poxa, faz tudo errado. Aquele que maquina as coisas do seu jeito. Aquele que é o suplantador que enganou o seu irmão. No meio do caminho, enquanto ele estava, não onde imaginava, sem nada do que ele havia conquistado, cheio de si mesmo, esse humanismo, Deus falou assim, a partir de agora você não vai mais ser chamado Jacó, você será chamado Israel. Não é mais suplantador, mas agora é um guerreiro de Deus, aquele que luta com Deus. No meio do caminho, irmãos, é no meio do caminho, então acalme o teu coração. Eu falo para pessoas aqui que estão ansiosas, pessoas que estão preocupadas, pessoas que estão cheias de pensamentos em relação ao amanhã. Acalme o teu coração, porque Deus está no caminho. O milagre está vindo, mas não vai ser como você imagina, não vai ser aonde você imagina. Tenha uma abertura para o que Deus quer fazer. Deus deu a Jacó uma nova identidade no caminho. É no caminho que Deus te encontra. No caminho para onde você está indo, Deus tem o poder de fazer algo maior. Quem está aberto a isso? Pedro falou para o homem, eu não tenho prata nem ouro. O que é normal e natural aqui, o que qualquer um pode fazer, eu não tenho. Mas o que eu tenho, o que eu passei a ter, quem eu sou em Deus, o Espírito Santo de Deus que habita em mim, isso eu te dou. Ele não estava esperando por aquilo no caminho, enquanto ele estava sendo levado para a porta chamada Formosa. Eu não tenho, meu irmão, o que você deseja, mas o que eu tenho eu te dou, no nome de Jesus o Nazareno. Ande. A vida daquele homem foi tão transformada que a história fala que ele se levantou e começou a louvar, a gritar e a andar por todo o tempo. Ele entrou com Pedro e João, ele começou a louvar e falar, ei, eu mudei. Ei, olha só, eu não andava, agora eu ando. Olha só quem eu sou agora, essa nova criatura. Olha o que Deus fez comigo. Eu já entrei aqui antes, é o mesmo lugar, mas eu não sou a mesma pessoa. Eu não sou a mesma pessoa. Eu não sou a mesma pessoa. Aquele homem estava esperando naquele dia, irmãos.
O que será que você está esperando do seu amanhã? Mais um dia normal? Um dia chato, um dia difícil, um dia de trabalho, um dia de tantas coisas? O que aquele homem estava esperando daquele dia? Um dia aquém de algo bom? Pô, não sei quanto, será que eu vou conseguir juntar aqui quanto hoje? Como que vai ser esse meu dia? Porque o que Jesus fez com aquele aleijado naquele dia é o que Jesus faz com a gente hoje. Eles estavam diante da porta chamada Formosa, a porta era bonita, isso tem um significado aqui. Imagina que era uma porta maravilhosa para ter esse nome. Irmãos, o templo era lindo. Quando os romanos chegaram lá, eles ficaram impressionados com a tamanha construção que Herodes havia feito. O templo era maravilhoso, era escandaloso, era imenso. Herodes havia planado todo um monte, ficou retinho e construiu um templo, era cheio de ouro, era perfeito. E de repente a Bíblia fala que aquele homem, sem valor para ninguém, estava diante da porta chamada Formosa, diante de um templo que era bonito. Mas da mesma forma somos nós bonitos, que somos templos do Espírito Santo. Existe uma mudança acontecendo aqui. Será que Pedro não olhou para aquele homem e ouviu o Espírito Santo de Deus dizendo, bem profundo nele, da mesma forma que essa porta é bonita, esse homem é bonito, porque ele é um templo, e eu quero fazer algo aqui. Porque o que eu estou fazendo é restaurar este homem. Este templo precisa ser restaurado para a minha glória. É isso que Jesus faz com cada um de nós. Ele olha para nós e encontra formosura, encontra beleza. E Ele fala, você é um templo do meu Espírito, aonde eu habito. E eu quero restaurar a sua vida. Eu quero fazer tudo ser novo para a minha glória. É o que estava acontecendo aqui. É o que Deus quer fazer com a gente, se a gente deixar e permitir, irmãos. E eu vou finalizar com isso aqui. Pedro falou para ele, olha para nós. É impossível experimentar algo novo de Deus, irmãos, com foco estando em outra coisa, em outro lugar, em experiências passadas, em traumas ou situações. É impossível experimentar o melhor de Deus, o novo de Deus, com foco, sem estar nele. Pedro falou para aquele cara, olhe para nós. Não olhe mais para este templo. Não olhe mais para o que é normal, para o que é comum, para o que é secundário, para o que... Não olhe mais. Olhe para nós, olhe para este novo templo que nós nos tornamos. Este templo pode te dar aquilo que você deseja em um nível, mas você vai voltar e vai continuar sendo o mesmo. É um ciclo, mas olhe para este novo templo, o que eu vou te dar é novo, vai mudar a sua vida, a sua família, a sua história, o seu futuro, vai quebrar ciclos, vai quebrar vícios, vai quebrar o passado, vai quebrar traumas. Eu vou restaurar a sua vida completamente. É o que estava acontecendo aqui e é o que o Espírito Santo de Deus quer fazer hoje em você. Olhe para nós, saia desse foco errado, põe o foco em Cristo. Jesus é o alvo. Cara, que história maravilhosa. Olhe para nós, para o novo templo. É isso que faz ser Deus maravilhoso. Lá em Hebreus 11:3 fala, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê, que existe, foi formado por aquilo que não se vê. Você não precisa esperar ou pensar em algo para experimentar, porque Deus faz as coisas surgirem do nada. Em Efésios 3:20, Paulo escreveu, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Estar aberto para a ação de Deus, para a ação do Espírito Santo de nós, para a ação do Espírito Santo de Deus em nós e através de nós, irmãos. Estar aberto é experimentar as maravilhas de Deus que nós não temos nem ciência. Das coisas que Deus já liberou para a tua vida, que ainda não te encontraram no caminho, mas vão te encontrar. Estar aberto é experimentar essas maravilhas de Deus que são muito melhores do que podemos pensar ou imaginar. É o upgrade que você precisa.
a atualização daquilo que você nem sabe. Estar aberto é ser surpreendido pelo amor maravilhoso dele. É ser surpreendido pelo Senhor, e não tem nada melhor do que isso. Nada melhor do que ser surpreendido pelo nosso Deus. Eu quero orar nessa manhã por pessoas que querem se abrir a Deus. Pai, eu quero estar aberto para aquilo que o Senhor quer fazer em mim, através de mim. Eu quero estar aberto para as bênçãos e maravilhas que eu nem sei, Deus, porque eu penso de um jeito que às vezes é muito pequeno. Eu preciso crescer, eu preciso ser como Jabes. Fala, Deus, me faça crescer. Aumenta a minha área de influência, aumenta as minhas terras, as minhas tendas, os meus negócios, aumenta. Eu quero que o Senhor me encontre, eu quero que o Senhor me encontre no meu dia. Sabe, aquele dia que eu tenho tudo planejado aqui, eu quero que o Senhor faça algo que é diferente, que é maravilhoso. Eu quero que o Senhor me surpreenda. E queridos, para quem tem estado preocupado, não importa se você não tem visto, já pensou demais e tentando imaginar de onde que vai vir, o que vai acontecer, como que vai ser. Ele faz surgir do nada. Ele faz surgir